Opa, aqui é o Sérgio. Comecei na prancheta, passei para o AutoCAD e depois para o Revit. O intuito desse canal é te ajudar a migrar para o BIM. Eu trouxe para vocês hoje uma questão técnica. Quando eu digo técnica é que acontece não só com projeto, mas principalmente em obra. E o Revit, a proposta desse programa é reproduzir aquilo que a gente faz em obra. Portanto, as duas coisas têm que trabalhar em conjunto, projeto e obra. E a questão aqui é uma imagem que eu separei para vocês. Hierarquia e funções das camadas. Camadas de elementos horizontais e elementos verticais. Horizontais, lajes e pisos, e verticais, paredes e pilares. Bom, vejam que aqui eu estou principalmente salientando a prioridade entre lajes e alvenarias. As lajes, que são elementos estruturais, por uma questão óbvia, elas têm a prioridade, porque uma alvenaria descansa, ela apoia sobre o elemento estrutural horizontal, no caso, uma laje. Então veja que o que está em vermelho tem prioridade sobre o que está em azul. Então a laje, no caso aqui esse número grandão na bolinha, tem prioridade sobre a alvenaria, o bloco. Quando eu falo alvenaria, eu quero que vocês foquem no elemento estrutural, no bloco aqui no caso, tá? Que está apoiando na laje, em osso. Depois a gente vai para o elemento 2, eu tenho aqui uma regularização da laje, esse elemento 2, e ele vai ter prioridade sobre o elemento 2 da parede. Então vejam que esse elemento está chegando no bloco e sobre ele está chegando o substrato, que é o reboco, o gesso, seja lá o que for, a regularização para receber o acabamento de parede, tá? Então o elemento 2 vermelho tem prioridade sobre o elemento 2 azul. Da mesma maneira, nós vamos para os acabamentos. O revestimento final da laje, que é o piso, está aqui na bolinha 3, vermelho um pouquinho mais claro, rosinha, né? E tem prioridade sobre o elemento 3 azul da parede, que é aí uma pintura, uma pastilha, uma cerâmica, uma textura, um revestimento de parede, ok? Baseado nisso nós vamos para o Revit, e aqui eu já tenho alguns elementos pré-definidos, e eu vou pegar aqui uma parede. Eu tenho uma parede aqui de 20 centímetros, vou fazer um único ambiente, tá pessoal? Vou pegar aqui a ferramenta retângulo para fazer esse elemento. Vou dar um zoom, aqui eu vou colocar 3 metros e aqui também 3 metros, ok? Vou centralizar isso aqui segurando o Shift e setinha do mouse para a gente ir mais rápido. Ótimo! Aqui eu preciso conectar ao meu próximo nível. Eu tenho aqui o nível térreo e o nível cobertura. Estou pedindo para esse nível térreo conectar ao nível cobertura. Agora sim, vou dar uma olhadinha no 3D, segura Shift, rodinha do mouse, e aí eu orbito, tá? E aqui, eu afastando um pouquinho mais, eu consigo visualizar os meus dois níveis, tá bom? Uma coisa bem básica aqui, porque agora o foco não é ensinar vocês a modelar, quer dizer, é a modelar corretamente dentro da hierarquia das camadas, tá bom? Então, lá no térreo, tá aqui. Eu já estou com a escala 1/50 e o meu nível de detalhe já está no alto. Minha visualização está na estrutura de arame, eu vou pôr linha oculta, mas eu já posso visualizar as minhas camadas. Basicamente o que eu tenho aqui, pessoal, deixa eu colocar aqui cores consistentes para diferenciar bem para vocês as camadas. Eu tenho o bloco propriamente dito, que aqui é o meu elemento estrutural, o meu núcleo, tá? E ele está aqui na ponta da seta. Se eu colocar aqui uma outra cor, eu já posso mostrar para vocês aqui que é o que a gente chama de substrato no Revit, tá? Isso aqui é o substrato, que aí é o reboco, é o gesso, ou seja lá o que for, para receber o revestimento. E, finalmente, eu tenho o revestimento, o acabamento. Isso pode ser muitas outras coisas, como pintura, pode ser textura, pode ser uma pastilha cerâmica, um revestimento cerâmico qualquer, um porcelanato e assim por diante. Perfeito? Vamos lá, voltando no zoom aqui. Como que nós modelamos uma laje?
Uma laje de piso. Vamos admitir, isso aí é bem o que está acontecendo aqui. Deixa eu pegar aqui uma vista, uma elevação. Vou pegar sul mesmo. E aqui a gente já muda para alto, escala 1/50. Eu gosto de trabalhar com essas pré-definições. Aqui eu vou puxar isso aqui para pertinho, para não ficar muito distante. Eu tenho essa alvenaria a partir do meu pavimento térreo, portanto eu estou assentado sobre o solo, tá bom? Aqui eu tenho o terreno. Legal. Feito isso, eu vou pegar aqui no menu arquitetura, piso. Eu já tenho um piso aqui pré-definido, que eu chamei de piso mesmo. E aí como que nós fazemos? Normalmente você pega e faz o teu piso abraçando a alvenaria, correto? Não está correto. Eu falo correto por força de expressão. Eu vou finalizar. Esse cara entrou no meu nível 0. Se eu for ao 3D, eu consigo visualizar aqui a minha laje, ok? Abaixo das minhas paredes. Se eu for traçar aqui um corte, isso é bem importante para a gente entender as coisas. Vista, corte, tracei daqui para cá. 2 cliques aqui para aparecer a outra seta. Duplo clique aqui e já abro o corte diretamente. Essa moldura eu desmarco aqui. Muito bem. Olha só o que está acontecendo. Isso aqui não é o que acontece no mundo real. Ok? Veja, a laje não passa por debaixo da parede, porque essa parede ela vai apoiar numa viga baldrame, ok? Aquelas vigas que percorrem as nossas paredes na parte inferior. E essa viga baldrame vai descansar sobre a cabeça de um bloco, ok? E esse bloco vai, através de uma broca, fazer a nossa estrutura finalizar a parte de infraestrutura. Tudo bem? Então, esse piso está errado. Qual que é o correto da gente modelar isso aqui? Então eu vou com o meu piso selecionado aqui, já vou voltar aqui para a linha oculta. Meu piso está selecionado. Eu posso vir aqui em editar o limite do piso ou simplesmente um duplo clique aqui. Eu volto para o modo Sketch, que é o modo de edição da forma bidimensional. Legal, vou jogar tudo isso fora. E aí eu tenho uma ferramenta aqui que é selecionar paredes. Tá? Se eu selecionar paredes, veja que aqui na minha faixa de opções eu tenho uma opção chamada estender para a parede, para o núcleo, que é o que me interessa. O núcleo é o bloco, tá pessoal? É o bloco cerâmico, o bloco estrutural, seja lá o que for que a gente tiver aqui como núcleo da parede, tá? Então eu vou fazer isso, vou pegar essa ferramenta. Quando eu chego na minha parede e dou um clique, olha o que ele faz. Ele vai diretamente na linha do bloco, tá? Fazendo a mesma coisa aqui, olha só. É isso que é o correto, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, estou dando um ESC, vou jogar fora essas duas linhas e vou mostrar a maneira prática de se fazer isso. É essa ferramenta, já está habilitado estender para a parede aqui, na nossa faixa de opções, eu aponto sobre uma parede qualquer e bato uma vez na tecla Tab. Sem mover o mouse eu dou um clique e aí eu consegui fazer ao mesmo tempo. Só que porque o meu mouse estava, quando eu cliquei na parede para o lado de fora, ele pegou o núcleo, mas externamente. Então também não me interessa isso aqui. Estou dando outro ESC, vou selecionar, vou apagar. Agora sim, vou voltar aqui e na parte de dentro eu bato no Tab, dou um clique e aí sim, veja que no contorno total, no meu perímetro, ele pegou o osso, tá? Ele pegou justamente no meu núcleo. Agora aqui, tá beleza, eu só tenho que definir o nível térreo, tá legal, vai no 0, 0, é tudo que eu quero, vou concluir. Agora, olhando o meu 3D, ficou assim, ó. A minha laje está recuada, certo? Se eu for ao corte, olha o que acontece, certinho. Bom, aqui eu ainda tenho que fazer um ajuste nas paredes, então eu posso selecionar as paredes por aqui, tá? Posso selecionar as paredes por aqui, como a gente fez agora há pouco, ó, posiciono, dou um clique, selecionei todas as paredes e eu também posso fazer dessa forma, seleciono tudo, venho aqui no meu filtro,
que só aparece quando eu tenho seleção. Ó. Sem seleção não aparece o funil do filtro, tá? Essa é uma ferramenta poderosíssima para nós selecionarmos categorias, elementos, tá? Então eu vou em filtro, peço para desmarcar tudo, ou seja, marcar nenhum, e aí eu vou naquilo que me interessa, paredes. Aplico, ok, olha só, selecionou só as paredes. E aqui eu vou descer a cota deslocamento da base para menos 0,15, que é a espessura da laje. Quando eu trago o cursor para cá, eu vou ao meu corte e veja que ela chegou na cota correta e da maneira certa. Próximo passo, se eu der uma olhada aqui orbitando o meu 3D por cima, veja que eu não vejo aqui a aresta de mudança de sentido de parede para laje. Veja que tem um branco ali, né? Uma mancha branca. Isso porque eu preciso unir paredes à laje, tá? Isso a gente faz aqui em modificar, nesta ferramentinha aqui, ó, unir. Peguei unir, vou clicar na parede e na laje, na parede e na laje, na parede e na laje, na parede e na laje. Agora vou dar um ESC, veja que orbitando eu já consigo ver aquela aresta. O que ele fez? Ele uniu os dois elementos, ele fundiu, tá? Se eu olhar no corte agora, já acontece, dando um super zoom aqui, ó, já acontece exatamente o que nós vimos na imagem. Beleza? Aqui neste canto, especificamente, as coisas estão acontecendo, ó. Tudo bem? Justamente dessa forma. Era tudo que a gente queria. Voltando para o Revit. Dessa forma nós trabalhamos da maneira correta. A partir daqui eu vou ter uma fundação, um bloco de baldrame, né? Vamos ver como que isso acontece? Rapidamente, não quero me estender no vídeo, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, neste bloco aqui que vai aparecer no meu corte, eu vou pegar arquitetura, estrutura, eu tenho aqui um bloco dedicado à fundação, certo? Um grupo de comandos de fundação, e eu vou pegar a minha parede, que é a minha sapata do tipo baldrame. Peguei ela aqui, eu já tenho uma configurada aqui, baldrame de 25 por 30, basta apontar para a parede, ele já colocou. Se caso vocês não enxergarem como eu estou vendo aqui, vou dar um ESC, vocês têm que ir para a faixa da vista, tá? Ó, aqui em editar, eu estou pedindo para que seja ilimitada a minha visão do deslocamento abaixo do nível que eu estou, ilimitada, e o nível ilimitado também, tá bom? Já consigo enxergar. Se eu for para o 3D, eu enxergo as minhas vigas baldrames. Se eu for para o corte, elas já estão na cota certinha. Agora eu preciso continuar com a minha fundação, e aí eu acho desnecessário para a abordagem que a gente está fazendo aqui, porque eu já consegui mostrar para vocês a questão da hierarquia de funções e camadas, né? De uma parede e de uma laje. Ok, era isso aí. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dá uma força para mim, meu canal é novo, a gente está precisando crescer para ajudar outras pessoas. Então, deem um like, se inscrevam, ativem o sininho, compartilhem, façam comentários. Se vocês precisarem de mentorias e aulas particulares em grupos ou de forma VIP, basta me mandar um e-mail, entrar em contato, a gente vê de que forma que pode ajudar. Ok? Grande abraço, valeu!